Ixi, vai ter surpresinha. Ih, vai ter surpresinha. Surpresa? Eu não tô sabendo, não. Que porra é essa? Não tô sabendo de nada. Ah, meu Deus do céu. Tá ligado que já passou o Natal, né? Era pra você ter trago isso um tempo Vai atrás. trazer outro. Carnaval. Isso, pronto. Maravilha. Estamos chegando no carnaval. Gente, eu não dou conta, não. Não. Longe do carnaval, mas tá bom, né? Não, é gravado. Você não sabe que dia a gente vai lançar? Não sei, Agora só de raiva vai lançar Vai, só no só- carnaval agora. Lançar no carnaval. No carnaval. Fala, neófitos e neófitas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Engenharia de Quinta, onde a única coisa que é de quinta é o apresentador que vos fala, porque o resto é tudo de primeira. Cara, vai dar certo esses guizos fazendo barulho aí, não. Depois eu tiro, mas ficou bonito, parece que eu tenho cabelo. Eu tô me sentindo Zara Kekemashi. Ninguém sabe quem é. Foda-se, os otaku vão saber. Eu sou o Léo Cantrell, esse humilde apresentador aqui. Aqui do meu lado tem a minha querida irmãzinha, Lili. Gente, peraí, um minuto de silêncio. Não se move. Vou dar um minuto de silêncio pra eles irem curtir o canal, cara. Porque não é possível 2024 que vocês ainda não estão inscritos no canal. Não deram like nesse vídeo que já passou 10 segundos que a gente começou a gravar. Pô, vou te dar um minuto. Ah, mas eu não gosto, não quero ver o Léo com esse guiso na cabeça. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Amazon Music, estamos em vários YouTube streams. Music agora. YouTube Music, o que você Google quiser. Se você Podcast. fala, pô, eu uso, sei lá o que, e vocês não estão, dá uma ligada pra gente, a gente coloca lá também, não tem problema nenhum. Vai lá no Linktree no Instagram, tem todos os streams, seleciona o que te agrada, se você quer ver, se você quer só ouvir. Cara, dá like, ajuda nós aí. E se você quiser patrocinar, Ó, se você quiser ajudar a gente a desgamberrar a engenharia aqui e a patrocinar esse programinha de Meu Deus, é só entrar em contato com a gente. Tem aqui embaixo nossos contatos. Entre em contato na nossa rede comprar social. uns figurinos melhor, né? Porque... Tá acabando a criatividade. E você entra em contato com a gente que a gente vai ter o prazer de expor seu produto, seu serviço. Não precisa ser ligado à engenharia, não tem problema. Vamos aqui, lógico que se for bom, né? Porque se for gambiarra, a gente não vai, né? Já basta eu de gambiarra aqui, tá bom? E, como sempre, nós temos aqui os caras que acreditam, né? Eu espero que eles continuem com a gente em 2024. Também. Espero. Temos lá o cara do que você tem que ter no apocalipse zumbi. Nós estamos vendo que o mundo está caminhando para o apocalipse zumbi, então você tem que ter ele aí, que é o Madureira Facas. O Madureira Facas é aquele cara que... O artesão do aço. Artesão das facas, do O aço. artesão do aço. Então ele só não trabalha com adamante porque adamante não existe, eu acho. Quem sabe? Eu não sei. Vibranium. Mas tudo bem. Ele faz facas, machadinhas, tudo projeto personalizado para você que quer ter um artefato legal aí, dar de presente. Tá chegando aí Dia dos Namorados? Não, né? Tá longe, né? Tá, vai chegar carnaval ainda. É porque no Brasil é tudo por datas comemorativas. Então a gente vai indo. Mas já encomenda já. Que Já aí no Dia dos encomenda aí. Namorados Dia já das vai Mães eu dar. acho que vem antes, né? Então aí você vai lá. Ah, é mesmo. Se você aprecia sua mãe, compra uma faca pra ela. E é isso aí. Temos também o outro artesão, que é o Bruno Lemão, do Rusticano. Ali também é trabalho de prima, com madeira, tudo certinho, tá, gente? Faz legalizado, tábua, faz mesa. Faz móveis, tudo personalizado pra você. Traz o projeto, ele atende... Alguns tipos de produto ele consegue atender no Brasil. Ah, é. De Se menor for móvel tamanho, né? modulado, aí fica um pouco difícil, né? Porque tem que medir e tal. Mas vai lá que o Bruno Lemão vai ter o prazer, o rústico. Ele pega a árvore, traz as árvores assim ó, no braço e coloca lá e Acho que não é faz o bem negócio assim, com não. dente. Corta com dente, com a unha. Ah, é tipo um castor. Tem né? um castor, Tá. E também nós temos o Bruninho. Bruninho, da Intringer Fundações, especialista em estaca de contínua, da consultoria para projetistas de fundação, que queira fazer. A gente sabe que você faz o projeto ou está com alguma dificuldade para saber como é que vai ser a execução do serviço lá, entre em contato com ele que ele vai dar a consultoria para vocês. Também dá manutenção em máquinas de fundação, né? Sim. E ele tá engraçadinho agora, porque toda hora ele fica mandando a porra de um vídeo Eu novo. também, percebi. Ele pega assim, aí, ó, bota esse aí. Tem Só que porque a gente ficou zoando. Tem que lembrar ele em 2024 pra ele vir pra cá visitar, trazer brinde. Ó, traz aí, eu só vou botar vídeo novo seu agora quando você trouxer os brindes, porra. Toma banho. É isso aí. Quem que a gente tem aqui? Hoje a gente tá em dose dupla. Estamos em dose dupla. Dobradinha Dobradinha hoje. de feijão. Não, brincadeira. Dobradinha de...
Dobradinha. Hoje a gente tá aqui, ó, vou ler por partes. A gente tá aqui com a Camila. Camila já é figurinha repetida aqui, né? Mas Já. vou ler Camilex. de novo o currículo dela. E se você não assistiu o episódio dela, você volta lá atrás no episódio, não sei que número. Bota o card, Bia. Não vou botar card, porque eu não sei botar isso. O Léo fala que vai colocar e nunca coloca, então não vai ter card, não. Você procura lá nos vídeos. Comurute. Vai. 2024 De já Já comecei. começou. É de família, né? A gente está aqui com a Camila, graduada em Engenharia Civil, pós-graduada em Auditoria, Perícias e Avaliações de Imóveis, mestre no curso de Engenharia de Avaliações, atua como perita judicial, assistente técnica, auditora, atua na diretoria do IBAP Nacional e também é sócia na Dual Arquitetura. E jogador de beach Engenharia. tênis. E a gente está com a figura nossa É internacional, turista internacional. Veio da Itália. Pra cá. Diretamente da Itália. Diretamente da Itália. Aproveitem. É só por Nossa Aproveitem querida que não é amiga sempre. Thaís, graduada em Arquitetura e Urbanismo, pós-graduada em Auditoria, Perícias e Avaliações de Imóveis, também atua como perita judicial, assistente técnica, atua como membro-presidente no CAICETOP, atua na diretoria do IBAP Espírito Santo e também é sócia na Dual Arquitetura e Engenharia. Duplinha hoje aqui. Obrigada, meninos, por terem vindo. Bem-vindas. Obrigada. Bem-vindas, tá certo? Bem-vindas. Bem-vindas. A pergunta que não quer calar. O Botafogo vai dar Ah, meu vexame Deus. do Brasileirão esse ano? Com certeza Vai. não. Lógico que vai. Lógico que que dúvida não. você tem disso? A É. dúvida, o ano passado implantou um triplex na cabeça de muita gente. No meu foi. Eu No meu acreditei. foi um condomínio. Mas foi só esse intuito, de vocês acreditarem e no final... Mas depois passa. Pronto. Não, vocês Qual não, o seu nem time sou mesmo, ou tá só pra gente ficar sabendo? Meu time, ele com muita luta, Ah, muita dedicação. Esse ano ninguém pode falar dele, que ele sobreviveu e continuou. Né? Na É Série um A. sobrevivente, É é um guerreiro. sobrevivente guerreiro. Estamos aí, meu ração. Você não tá de fora, não. Seu time, eu sei que vocês vão ganhar tudo que vocês ganharam ano passado, né? Nada. Mas pelo menos eu sofri. Eu gosto da resposta direta, né? Estabilidade emocional é tudo hoje em Exato. dia. Eu acho que essa porra Não, desses risos... não foi nem para um lado, nem para o outro. Nem sofri querendo ganhar, nem sofri não querendo perder, né? Porque o meu aqui é um sofrimento diferente. A campo que tá certa. Tranquilo. Um ano tranquilo. Se ninguém enchendo o Tanta saco. estabilidade emocional. Não corri risco de ganhar, não corri risco de rebaixar, tô ali, Não ó. vou Pelo menos fiquei no G4, né? Que nem É, isso. você tem que agradecer a gente. É, que nem Você isso vocês tiveram Sim. condições. E o Alonso? Tá bom, vamos lá. Depois ele pergunta por que eu tô irritada. Ali é igual o Hulk, vocês não sabem, não. Você fala, Lia, qual é o seu segredo pra você ficar tão calmo? Eu tô sempre irritado. Mas, gente, vamos Eu lá. compartilho. Ah, eu descobri que Thaís é do meu time. Eu compartilho. Então vamos começar? Vamos. Hoje nós temos um assunto bem legal. Eu acho que é o que a gente mais trabalhou, né? Sim, E começou. Sim. Que é o assunto sobre desapropriação. Um assunto bem polêmico. Eu acho um assunto polêmico, cara. Dependendo, acho. dependendo de onde for, é bem polêmico. Então vamos começar aqui. Eu sou burro nesse assunto. O que é desapropriação? Onde ficam? Quem faz Quem os? faz? Quem fez? Como acontece? É. Bom, desapropriação, basicamente, é quando um órgão público ele toma o bem de alguém, né? Com medida de força mesmo, né? Seja ela por necessidade, utilidade pública ou interesse social. Essa tomada, né, digamos assim, ela pode ocorrer desde que seja indenizado com a justa e prévia indenização paga em dinheiro, certo? Salvo ressalvado alguns casos onde pode ser pago através de título público, né? Que é quando um imóvel ele deixa de ter a sua função social. Então, quando ele deixa de ter, o órgão público ele pode fazer essa desapropriação e pagar com títulos públicos, com parcelas mensais, né? Mensais ou anuais, agora fiquei na dúvida, com prazo mínimo de 10 anos. Né? Então, uma desapropriação ela é basicamente isso. Ela é a tomada de um bem, seja imóvel ou imóvel, né? Assim, imóvel, intelectual, tem qualquer bem, né? Pode ser tomado, desde que seja indenizado justamente. Aí a gente entra na questão mais polêmica. Só a última palavra, justamente. É o É o justo. O que é o justo, né? Não, calma. Não. Esse é o principal ponto. Eu não quero, não É quero. o ponto que a gente vai começar a discutir. Não, ainda. Mas dá um exemplo prático. Prático. Dá um Prático. exemplo prático aqui pra gente. Assim, como que funcionaria, por exemplo. Eu tenho lá vamos supor, tenho uma fazenda. Ali é rica.
Rica. Muito rico. Tá bom, eu não tenho uma fazenda, não. Eu tenho uma casinha lá na chácara. beira, uma chácarazinha de não sei quantos metros quadrados, lá na beira do nada, no meio do nada. Aí, de repente, não sei, o governo, alguém fala, eu vou passar uma estrada aqui. E aí, a minha fazenda fica aqui, aí ele faz assim, ó, corta no meio. É mais ou menos isso. Aí, como é que funcionam os procedimentos ali pra eu não ficar, né, tipo... Como é Todo que eu mandar pra faço? casa Eu do que aciono a caralho, o cara justiça, também. o cara aciona a justiça. Quem aciona a justiça, eu tenho que chamar advogado, falar, eles estão passando... Eu posso expulsar o cara? Eu posso negar, eu posso falar, não, Não. você faz um desvio, que eu não tô nem aí, que a fazenda é minha. Como é que funciona isso na prática, assim? Não, a partir do momento que a desapropriação vai ocorrer, né, você não pode expulsar a pessoa Não dali. posso negar. Não posso pode falar. negar. O que você pode discutir é unicamente o valor da desapropriação. Porém, tem alguns casos, né, Camila, alguns, na verdade, alguns processos que tem que ocorrer para que essa pessoa entre no teu imóvel, né? Uhum. Ele não pode simplesmente, vou desapropriar, tô entrando aqui. Não vai chegar de manhã, bater na minha bater porta. aqui, você Japonês. sai da Sai sua fora, casa igual que eu no vou filme, né? Vou passar um derrubar. trator aqui agora. Sai É, fora. isso não É o vai japonês da acontecer. desapropriação. Cheguei. Cheguei! Vaza. Não é bem assim, né? Primeiro é feito um projeto, depois é feito um decreto, colocando aquela área, né, à disposição, informando que aquela área ela vai ser desapropriada. Esse decreto ele tem um prazo de vigência, né, para que o órgão público ele faça todo o procedimento. Se ultrapassar esse prazo, aquele decreto não é decreto. Aquele decreto não é. Tá igual cebolinha. difícil, Tá igual cebolinha. 3 pratos de trigo, 3 Não, pratos não, três não. pratos de trigo. Vai. Tem um prazo para que aquele decreto ocorra. Se ele se o processo não vingar dentro desse prazo, aquele decreto não tem mais validade, deve necessário que seja feito outro, né, decreto. Então tem todo um processo. A equipe de desapropriação vai entrar em contato com você. Inicialmente vai ser feito uma tentativa, na verdade, de acordo administrativo. Se você concordar com o valor, beleza, ok. Você não tem que contratar advogado, tudo Nem feito. vai pro judicial, Nem vai para o nada, judiciário, resolve tudo feito ali. administrativamente, né? Dentro do órgão desapropriador. Agora, se você não concordar, aí sim. Aí isso vai para uma questão judicial, aí você vai ter que ter um advogado, talvez público, né? Dependendo da sua situação financeira. Ou não, se você quiser contratar um particular. Aí você vai para o judiciário e as questões vão ser discutidas com uma nova avaliação, com a perícia. Aí Sempre tem vai outro ter, então, processo. perícia de avaliação nesse caso? Quando chegar no judicial para poder discutir, sempre vai terminar numa perícia, onde o perito que vai dizer ali qual seria o Sim. valor. Sim, quando Aí você que chega até vocês, no caso. Isso, quando chega na questão judicial, aí sim, o juiz vai determinar, vai designar um perito, faça uma nova avaliação, né? E, no caso, a gente atua como perito e também como assistente técnico, né? Ah, sim. Então, aí tem as duas vertentes. Tem o perito que vai fazer a nova avaliação e, se for o caso, tem os assistentes técnicos que vão atuar em conjunto, né? Analisando e averiguando se o trabalho do perito está sendo realizado de forma correta. Entendi. Seria basicamente isso, assim, de forma bem superficial. Bem, assim, na prática, né? Mas só pra gente entender como é que é a dinâmica, né? Isso, de forma bem superficial seria isso. Mas, de forma alguma, alguém pode chegar na tua casa e bater lá e te mandar passar embora. o trator, igual nos filmes, não, né? Não Na tem, roça, não. Não que eu tenha 40, algum imóvel também, mas... Não Então, temos tem um prazo também para você sair durante toda essa negociação, né? Vai ser estipulado. Se for para judicial, aí o juiz vai emitir a emissão de posse do teu imóvel, aí sim você é obrigado, não tem mais conversa, né? Você tem eu que se também ocupar. posso bater um piquete lá e falar, eu não vou sair. Aí, Não, gente, poder até pode, mas por se tratar de uma utilidade pública, de um interesse público, infelizmente, vai para a justiça, pode-se conseguir a emissão de posse. E aí é por força judicial e policial, infelizmente, a pessoa acaba tendo que ceder e sair do imóvel. entendi. Então, assim, a partir da emissão de posse, não tem o que fazer. Mas, na prática mesmo, que eu sempre acabo orientando os desapropriados, eu falo, olha, primeiro existe um anteprojeto. Quando começa a ver a questão da desapropriação em si, começa a se estudar aquela via, eu falo, óbvio que a pessoa tem um direito de ir lá reclamar e tal, mas tentar previamente, antes de se fechar e começar uma obra, tentar previamente discutir, olha, você está passando aqui, vamos tentar.
Tentar, às vezes, lá no início, no anteprojeto ainda, no projeto, conhecer. E às vezes consegue. Em muitos casos, inclusive, durante a própria obra, consegue mudar um pouco o trajeto. Olha, essa casa aqui é importante, um passagado. Aqui. Então, eles acabam fazendo um certos desvios. Então, assim, para os desapropriados que eu sempre falo, tenta antes. Antes de realmente acontecer e tal, tenta negociar. Às vezes você consegue conversar para desviar disso aqui. Às vezes vai pegar um poço que é muito importante para a propriedade para conseguir fazer um desvio. Vocês também prestam esse serviço até antes mesmo de ir para o judicial, né? De ir lá e ajudar a pessoa a pensar, fazer uma proposta, tentar ver como é que tá o projeto para poder. Porque a assistência técnica, ela não necessariamente é só judiciária, né? Ela pode ser ainda na fase administrativa. Então, assim, muitas coisas a gente ainda consegue resolver na fase administrativa. Agora, infelizmente, tem coisas que acabam indo para o judicial para que sejam efetivamente resolvidas, porque na administrativa não se consegue. É o pior cenário, né, cara? Porque assim, ir para o judiciário moroso, né? É complexo, tem todo o rito processual. E demora, né? Demora a receber. Essas questões aí de emissão de posse. Às vezes o cara do seu vizinho do lado, o órgão conseguiu emissão de posse, no seu não, aí depois rebenta. Então, assim, você fica num tiroteio. Se você tá numa linha, aquela pressão ali, que o cara quer passar e você tá lá ainda. Então, se for o melhor dos mundos emocional também, né? A pessoa ficar esperando e faz audiência, e vai e volta, contrata advogado. Aí tem que ir para aluguel social, porque às já vezes teve onde que sair. ele mora, né? Eu acho que o principal ponto da desapropriação, o ponto mais frágil, é exatamente quando ele passa dentro das comunidades, né? Que são aquelas desapropriações que ocorrem dentro das metrópoles. Quando se trata de rural, ainda é mais fácil, porque, como a Camila falou, você ainda consegue conversar e, às vezes, mudar um pouco o traçado. Quando está dentro da metrópole, você está passando dentro de comunidades, de áreas mais sensíveis, você acaba ficando bem mais restrito. Porque, não vou passar na minha casa, não vou passar na casa do vizinho. Então, você não resolve muito a questão. E o principal ponto é a forma como é feita a indenização, que não tem uma sensibilidade quando você olha para o desapropriado. Muitas vezes ele invadiu aquele terreno, ele vai receber um valor ínfimo por ele, que ele não consegue nem comprar outro imóvel, Mas outro vamos começar aí? Vamos começar já aí? Vamos começar já aí, então. Vamos começar daí? Antes de começar, vamos só tirar a dúvida, então, do... Já tava aqui lá. Léo já tá pronto para chutar. Não, Se controle. Vamos controlar. Vamos tirar uma dúvida prática também, que muita gente tem essa dúvida, que é qual a diferença entre servidão e a desapropriação? Então, vamos fazer um exemplo prático até para o pessoal entender. A questão do... Você falou, antena... torre de energia. Torre de energia. Mas no caso das torres de energia, especificamente, é feito a indenização. Porque embaixo da torre você não tem uso. O proprietário não vai ter uso. Não vai poder usar. Mas isso é polêmico. Já vamos fugir do assunto polêmico, vamos pra polêmica. Mas é porque vários cursos, inclusive, se mostra a pessoa, dentro do rural. Você bota uma torre, a pessoa planta embaixo da torre. Ela usa 100% da área. Mas porque existe uma limitação de altura de planta, alguma coisa? Com certeza. Você não vai botar um eucalipto embaixo do negócio. Mas o ideal seria não plantar botar nada? uma trepadeira. Não, o ideal é que não se tenha nada num perímetro em torno da torre. Até porque ela tem que ficar preservada, né? E dá manutenção, e tem acesso. Tem a equipe, né, das concessionárias que vão até esse local. Durante a manutenção pode acontecer algum rompimento de alguma coisa. Então... mas na prática, você chega lá, você vê que a pessoa plantou. Não, na prática você vê os boizinhos tudo embaixo das torres do... Não, na prática você vê até embaixo da servidão, assim, coisas. Eu já peguei um caso, inclusive no interior do estado, onde o cara plantou palmito, mas estava assim, como era um morro, né, a plantação de palmito estava muito próxima. Então, teve o rompimento do cabo, incendiou a plantação de palmito e ele entrou contra a concessionária. Mas, ele não podia, ele né? Não podia, tem uma tinha restrição. Tem uma restrição. É um contrato, né, que se faz, teoricamente. Eu não sei, eu não vou entrar nos meios jurídicos, mas é um contrato. Você faz onde tem que você pode ou não pode fazer, né? Na restrição. E dependendo, pode ser um contrato com prazo, né, definido. Isso pra acabar, por exemplo, daqui a X anos. Quais são os tipos? É tudo permanente? Aí eu já não sei. Pode ser permanente, pode não ser. Não, pode ser permanente ou temporário. Por exemplo, se eu estou fazendo uma linha de gás para abastecer uma obra específica. Sim. Tá. Por exemplo, eu tenho que fazer uma obra, eu tenho que alimentar com algum material, um gás, porque eu tenho que alimentar a máquina. Aquilo ali vai ser um contrato temporário.
Então, eu vou ter uma servidão temporária. Uhum. Uma linha de abastecimento temporária para alimentar alguma coisa ali que vai ter especificamente um evento, tal, aí eu faço uma servidão temporária. Uhum. Mas a grande maioria dos casos ela é permanente. Uhum. Então, assim, aí você tem a servidão aérea, você tem a servidão terrestre, você tem a servidão subterrânea, né, a Subterrânea. Vai terrestre, a depender aérea do tipo de uso que E você vai fazer ali. e a servidão de passagem também, né? Tem isso também, né? Quando os caras estão cravados, você tem como instituir uma servidão de Servidão de passagem, servidão de permanente passagem. ou não. É. Subterrânea, né? Que você tem encanamento de gás, De água. petróleo e Sobre essa questão de restrição, como é que você mede o... Ó o herdeiro aí. Uhum. Como é que você mede... Nós vamos entrar nos procedimentos? Vamos entrar nos procedimentos para não entrar na polêmica, que eu tô doido para entrar nas polêmicas massa. Vamos fazer o seguinte, beleza. Tá, instituiu-se servidão ou desapropriação efetiva. Aham. E agora? Qual vai ser o passo? Quem é que entra para fazer essa avaliação? Como é que se faz? Entendeu? Faz com que eu sou um burro, não sei de nada disso. Como é que se faz? Quem é que vai chegar agora e vai fazer? O Estado vai chamar um... Nossa, eu já ia entrar um... Vai chamar um corretor para fazer a avaliação? Ou quem é que faz a avaliação? Leonardo. Capcioso, Leonardo. Polêmica! Polêmica. Não, é o Estado, porra. É o Estado. Não tô falando de justiça, tô falando do Estado. Ele vai chamar quem? Vai chamar um Um especialista. especialista em avaliação. Isso. E aí? Mas E aí? os órgãos administrativos têm as CAIs, né? Uhum. Eles têm as comissões de avaliação, que eles têm Afasta. Tem os casos. Ou o próprio órgão, o expropriante, tem uma comissão de avaliação interna, que aí os próprios profissionais internos vão fazer essa avaliação, ou eles vão contratar externamente para que se um profissional da área de avaliação faça essa avaliação em si, né? Essa justa indenização. A gente não pode chamar de avaliação diretamente, Tem né? que É ser o justa, cálculo da justa indenização. Uhum. Exato. Porque quando a gente vai tratar de justa indenização, a gente já tem que criar diversos parâmetros aí que não são levantados diretamente por uma avaliação em si. Uhum. Só ir lá, vale tantos reais metro quadrado e acabou. Não. Uhum. Você tem que fazer toda uma análise ali do prejuízo, porque a justa indenização ela tem que ver o valor do imóvel mais os prejuízos que aquela desapropriação está sendo aferida ali, está ocasionando ao proprietário. Então, O caso de ter culturas ali, né, por exemplo. você tem um lucro cessante, que às vezes você vai ter uma perda. Você tem o custo de Relocação. relocação, tem Tem a questão dos boizinhos que você falou, né, que tem o passagado. Então, você tem que estudar todos os prejuízos efetivos Uhum. que aquele Diretos e proprietário, indiretos. diretos e indiretos, e realmente computar. E isso aí que é uma questão, esse é o principal ponto, né, também de divergência, porque muitas pessoas entendem como justa indenização é só o valor do imóvel. Uhum. Eles O não do imóvel da agregam terra, do não imóvel agrega. da terra, enfim, eles não agregam todos esses ônus, né, que o desapropriado está tendo Uhum. junto. São Por várias conta condições de são- contorno. Né, que tem. Exatamente. Por conta dessa desapropriação. E esses custos, eles têm que ser incluídos e somados ao valor do imóvel em si, né? Que tem que ser o valor de mercado, o valor real do bem. Até porque, basicamente, o pensamento é o seguinte, eu tava aqui na minha, quem quer passar é você. não Eu tem- ficaria aqui por anos, Não né? tem mercado, Sim. né? Eu não ia vender esse desapropriação. pedaço Sim. de terra. O cara só tem um comprador e um vendedor. Não tem mercado, exatamente. Então, assim, é difícil, né? cara? É Polêmica. compulsório, né? É, A partir do momento que é Exato. compulsório, é uma coisa que eu discuto muito. Cara, é compulsório. Aí, mas hoje aí entra muito na polêmica. Uso efetivo atual ou uma vocação que o cara possa ter? Isso aí que eu Outra polêmica. Gente, Não, esse são assunto é várias, Richard mas Branson. São polêmica várias o tempo polêmicas, inteiro. é um É assunto muito Mas delicado. é muito complicado, porque tem muitas coisas que você não consegue trazer para a esfera administrativa. Sim. Sim. E, infelizmente, acaba precisando ir para a justiça para ser Por conta discutido. desses Porque embates. por conta de embates, por exemplo. A desapropriação parcial, que você tem a desapropriação parcial e a desapropriação total. Muitas vezes na desapropriação total é que você tem os maiores problemas.
Porque a desapropriação total, basicamente, é discutir valor. Uhum. Exato. Mas quando você vem para desapropriação parcial, você tem acesso, você tem o remanescente, você tem vários fatores que têm que ser trazidos para a discussão. E são nessas questões que entra aí eu acho que tem que entrar o feeling, né? Também. O sentimento ali do avaliador. Aí, só complementando, a questão do remanescente, por exemplo, a gente entra em outra discussão. Porque, por exemplo, eu tenho uma propriedade rural, ele vai passar um asfalto, né? Então, o remanescente ele vai valorizar, mas, às vezes, muito mais do que a terra valia antes. Então, é justo? Quanto que é justo essa indenização? É justo indenizar? Porque, por exemplo, se a gente for para a esfera judicial, a indenização calculada para a data de hoje. Então, a gente tem um prazo ali de realização dessa nova perícia, muitas vezes processual. Da própria obra em si, né, também. Exato, muitas vezes a obra já passou, esse imóvel já valorizou e às vezes, muitas vezes, né, muito mais do que valia antes. Às vezes a obra começou lá atrás, ainda nem chegou no imóvel específico, não teve perícia ainda, mas lá atrás já valorizou esse imóvel. Exatamente, especulação, né? Então, qual é a justa indenização? É a justa indenização de quando ele valia, quando foi feito o projeto, como a obra passou, ou de hoje, 3 anos depois, quando a obra está em execução? Exato. E em outros casos também, eu tenho um imóvel e passou um viaduto. Então, o imóvel ficou abaixo do viaduto, ele perdeu a visibilidade, ele perdeu o acesso direto, e aí? Desvalorizou mais do que, né? Antes. E aí, qual é a justa indenização desse imóvel? Esse é até mais fácil, né? Porque ele teve uma perda mais significativa. Mas é justo eu avaliar na data de hoje, onde o terreno já está abaixo do que era antes, ou na data anterior, quando ele tinha visibilidade, quando ele tinha facilidade de acesso. Então, assim, são questões sensíveis que às vezes em esfera administrativa, como a Camila falou, a gente não consegue. Sim. Né? E até judicial. Judicial você pode chegar lá e falar, olha, 5 anos atrás valia tanto e hoje vale tanto e manda o juiz decidir. Porque quem vai dar, quem vai... Se você fizer essa pergunta para mim, vai falar, depende do que o juiz vai querer. Então, mas assim, às vezes ele não... Você dá as duas opções. Você dá as duas opções para ele entender, porque às vezes ele também não tem essa visão, né? O juiz, ele é de direito. Né? A gente da engenharia, da matéria, a gente tem das opções, né? A gente é técnico. Porque a gente, tem do lado desse personagem, tem um personagem que é principal, eu acho, que são os advogados. Sim. Dentro da lei, você tem o que se pode, o que não pode, que a gente sabe o que é, mas a gente fica assim, não, vamos ver o que eles vão falar. Até porque a gente é técnico, porque né? essa questão, por exemplo, eu já vi questões sendo resolvidas só, o juiz pedindo só valorização da avaliação à época. Faça a avaliação à época e traga valor presente. Já vi. Eu vou fazer o quê? Teoricamente, seria o justo, seria o valor de mercado, não sei. Então, mas assim... Mas aí também tem uma Mas coisa... eu não sou entrevistado, então foda-se. Tem uma coisa que o Léo falou também que também é meio polêmico. Porque você falou, se eu tenho um comprador e um vendedor compulsório, eu não tenho mercado. E aí? Sim. Aí é justo pegar os valores de mercado para fazer essa comparação? A gente tem ferramentas, a gente tem técnicas para poder adequar uma situação assim? Sim, exato. E essa é uma discussão que até o Gabriel Figueiredo, né, trouxe muito. O valor de mercado. Será que a desapropriação é efetivamente valor de mercado? É muito complicado, né, a gente tratar disso. Mas eu acho que a gente, na minha humilde opinião, se eu puder, eu acho que a gente tem que trazer um valor de mercado. Mas o valor de mercado, mais todos os prejuízos efetivos que aquilo... Parametrizar. Porque eu acho que o básico, né, a diretriz básica de uma desapropriação, da justa indenização, é você dar ao proprietário as mesmas condições que ele tinha antes da desapropriação. Sim. Você não pode, porque, por exemplo, atualização do valor antes. Tá, beleza, porque o imóvel dele valorizou. Mas ele perdeu o imóvel, ele vai ter que se mudar e comprar um outro imóvel que também está valorizado. Sim. Por que eu vou... Então, assim, o que eu acho é sempre... Ficar elas por elas, né? Não ganho nada. A pessoa, olha, ele é desapropriação parcial. Aí eu vou pagar a depreciação de uma casa que a pessoa está utilizando
sendo que ela vai ter que construir essa mesma casa atrás, e se ela for construir, ela não tem um desconto da depreciação. Uhum. Sim. Ah, mas aí ela vai ter uma casa nova. Tá, mas ela não pediu pra sair. Exato. Então você tem diversas... Ela vai ter uma casa nova e tem outra É, coisa. Ela não vai gente, comprar repouso tinha que usado. ter um É. psicólogo judicial, perito psicólogo pra poder... O principal ponto da desapropriação é que cada caso é um caso É um específico. caso, não você tem não como você tem- generalizar. Não tem E como criar uma muito regra geral para emocional tudo. também envolvido. Por exemplo, você Sim. falou a questão das grandes metrópoles, né? Quando tem uma intervenção pra passar um viaduto, às vezes a pessoa não é só pelo terreno e pela casa, mas ela tem toda uma condição que ela vive ali. Ela tem um vizinho que cuida do Sim, filho, a até uma creche é história. perto, aí não tem terreno pra comprar, vai ter que trocar de bairro às vezes. Aí Sim. muda a creche, muda o trabalho, muda Sim. todo o contexto da vida da pessoa, né? Então é Exatamente. bem emocional É, também. na via urbana, você falou um negócio interessante aí que eu já vou meter um. Você falou bem assim. O Léo só quer polêmica, vocês eu não perceberam, quero né? polêmica, não. Pô. Você falou assim, o cara tem que ter, no mínimo, a condição anterior. Mas, como, por exemplo, o cara que a gente já viu vários casos nas áreas de maior vulnerabilidade social, que são barracos. Exato. O cara tem que ir pra uma coisa melhor, né? Óbvio. Sim. E aí já começa. Eu acho que começou, não sei se é recentemente, ou aquelas questões de unidade residencial social, ou seja, onde você faz a avaliação mínima para realocação. Aham. Sim. Não é, você não vou avaliar o barraco ou Aham. os 60% por ser uma ocupação irregular. Uhum. Eu vou avaliar como se o cara fosse para um... Porque se você parasse para pensar, você pega um terreno aí que vale 20 mil, você vai dar 60%. O cara tem um barraco de madeira, que você vai pagar, sei lá, 5 mil. Como que ele vai comprar um outro imóvel digno de moradia? Isso. Então, Não Tem que ter um nesse mínimo valor. Não de tem. moradia. Tem que ser o de moradia. mínimo. Então você avalia o mínimo que a pessoa Precisaria conseguiria para comprar. poder Minha comprar. casa, minha Exato. vida, por exemplo. Ou Sem- até sem- tem sem zoeira. alguns estados que eles têm um programa que eles constroem e eles realocam essas famílias. Você não vai receber nada, mas você vai ganhar uma casa. Era isso Quase que eu Se existiu, Ah, Era quase isso que eu teve queria aqui, né? falar. Na época que tinha blocos aqui, fazia isso na época do PAC. Eu lembro que eu Teve, estagiei pá, teve muita coisa. na Concremate na época e fazia isso. Eles Mas estavam construindo para essa- realocar as pessoas que eram beira-rio ou situações de Aham. risco. Não ia ganhar nada, mas ia morar num Não, condomíniozinho. ele Então, vai ma- continuar tendo a mesma É, condição. às vezes. no caso, Melhor. quando melhor. construiu, Depende. não construiu, Depende. mas tá Aí, lá. porque... A ideia tá lá. Então, não, porque quando vão fazer isso, jogam na franja urbana, onde não tem infraestrutura. sim, mas Aí aí já a gente começa. já entra numa outra questão, que é até uma questão, assim, política, Ah, Sim, né, Esse da caso desumanização do Estado, vou falar assim, né? Nesse caso Porque específico, não olho com sensibilidade da época pra do meu essas pessoas. estágio, que foi até em Cariacica, não vou me recordar o bairro, mas era no mesmo bairro, uma área grande que eles tinham e iam construir uns bloquinhos. Só que aí a questão foi que não construíram. A bloco faliu, sei Bloco lá. faliu. Não, então, Era aí a contrato, gente entra né? também nessas questões, porque muitas vezes eles têm um terreno, aí Sim. contrata, a construtora vai, começa a fazer, e tem inúmeros problemas durante a construção, questões Sai, troca políticas, de troca de construtora. Então, às vezes, esses programas não funcionam por questões mais políticas até do que da própria ideia em si de como executar, né? Sim. Essa realocação dessas pessoas que estão sendo desapropriadas. Por exemplo, salvo engano, eu acho que o Rio tem um programa de... Tem. Tem. Que Acho faz Minas essa também fez. realocação É. e funciona, São né? Paulo. Então, assim, São Paulo também fez, tem né? Paulo também. Tadeu tá fazendo. Então, é uma questão de adaptação mais política mesmo e de querer fazer dar certo, né? De Uhum. querer fazer com que esses programas vinguem aqui no estado, né? Falando aqui do estado, vinguem e que essas pessoas tenham uma moradia digna. Porque Uhum. pagar um valor ínfimo para elas fazerem o quê? Invadirem outro terreno e construir outro barraco. Que é isso que acaba acontecendo, né? Uhum. E depois são desapropriados de novo, e vai. Uhum. Eu lembro de uma vez que eu fui numa casa, nossa, eu saí de lá assim. Arrasada. Arrasada. Foi o pior dia da minha vida. Era um barraco de madeira de um quarto, tinha uma cozinha de 3 metros e um banheiro e moravam 12 pessoas. Nossa senhora, já vi situação assim. 12 pessoas. Falei, cara, não tem como você não dar uma qualidade de vida. E eram crianças sem a menor condição básica de sobrevivência mesmo, sabe? Crianças morando todas juntas, todas amontoadas. Olha, um desespero. Foi desesperador. Então, assim, a gente tem que ter um olhar sensível para essas Sim. pessoas, para esses desapropriados, principalmente dos desapropriados das metrópoles, Uhum. né? Que são as pessoas que são, de fato, mais sensíveis, assim. Como a Camila falou, quando você vai para
para uma propriedade, né, uma propriedade rural, você vai demolir uma Ou casa. uma grande ele empresa, tem... ou dono de loteamento, sei lá. É, É outra coisa. Não, outra assim, situação, né? eu ia citar a questão vai pagar a casa com o custo de depreciação. Aí é mais fácil de resolver, porque realmente ele tem que construir uma nova casa, você paga o valor integral. Mas ele tem um outro terreno para construir, essas pessoas não Mas têm. até o próprio valor da casa que ele já tem construída ali, que vai ser indenizada, já dá um valor adequado, né? No caso, você tá falando, a pessoa tem um barraco, aí você vai pagar 5 mil no barraco, ela vai construir aonde? Outro barraco aonde? Exato. Eu já fui numa casa que desculpa, depois eu já fui numa casa em desapropriação, atuando, né, pelo órgão desapropriador, em que a entrada da casa da pessoa, a porta era uma porta de um caixão. Nossa, mãe. Nossa, Era um barraco, eu já fui e assim, em vários... como é que eu vou avaliar um negócio desse? Aí foi aí, nessa época, que eu comecei a descobrir essa questão da avaliação de por unidade básica. Né? Unidade básica, acho que é o nome. Porque aí, pô, não tem como avaliar um barraco, cara, para desapropriar. Tem que fazer com que a pessoa Tem um lugar uma- melhor. Esquece que ele tá ali. Sim, porque essa é uma ele questão tem que ir pro- social, né, gente, do Estado. Nesse caso, então, em específico, houve realocação das pessoas. Algumas não quiseram, né? Porque ficaram longe, foram até para outro município. Mas teve. Então, houve uma melhora, né? Alguns optaram o valor monetário, e isso que eu ficava meio distante. Alguns optaram por valor monetário e ficavam em aluguel social por ter essa questão da vida, né? Ali próximo. Então, eu acho mais justo, Leonardo, arrumar um local próximo que seja aluguel social. Não, De unidade concordo. já existente. Concordo. Não sei. Não, eu acho assim, concordo que para algumas pessoas isso de fato é melhor, porque as pessoas têm a vida ali, mas tem muitas pessoas que também Uhum. não faz diferença. Uhum. Né? Então, realocar para um outro bairro, uma outra cidade, onde tem algum programa aí que essas pessoas têm uma qualidade de vida melhor, para ele vai ser melhor. Às vezes a pessoa tá aposentada, já não trabalha, ou não sei, tá desempregada, quer até Às tentar vezes uma você dá vida em até outro lugar, né? para a pessoa já ir para outro Já lugar, ir, já então, cria mesmo. Voltando, tem que ter cada essa- desapropriação é uma. Não tem como generalizar, criar uma regra para todo mundo. situação E é por isso que eu acho que eu falo. O perito, quando ele tá na esfera judicial, o perito, eu acho que ele assim, tem uma responsabilidade muito grande. Com certeza. E eu acho que ele tem que ter isso em mente, porque ele não tá ali só para ir lá e fazer e sair correndo, ganhar o dinheiro dele. Não. Eu acho que ele tem uma responsabilidade muito grande, porque vai ser dentro dessa perícia que vai conseguir resolver todos, assim, não todos, mas eu acho que grandes empecilhos que tenha no processo de desapropriação. Uhum. Várias questões de relocação, da avaliação da moradia da pessoa, do remanescente, se vai ser... Às vezes a pessoa vai ficar com remanescente que é imprestável. Eu já peguei casos que o remanescente tinha área suficiente, mas era um triângulo. Não tinha Que como fazer quando nada. eu projetei aí nos quesitos, eu fui lá e fiz um projetinho, mostrei que era um triângulo, eu tracei os recuos do PDM, Uhum. e eu demonstrei que a área que ficava remanescente era imprestável para se construir uma casa nas mesmas condições que ele tinha anteriormente. Então, assim, eu acho que o perito ele tem uma responsabilidade muito grande. E eu falo isso, gente, é dentro da perícia que vai se resolver todos esses empecilhos. Então, não é só ir lá e chegar e avaliar, dar o valor e tal. Poxa, vamos ter uma sensibilidade aqui dentro da perícia de pensar pelo lado do melhor para todo mundo, Exato. do realmente justo. Então, eu falo muito isso, porque como cada perícia é uma perícia, você não tem como generalizar, eu acho que o perito realmente tem que conseguir ver dentro daquela situação ali e trazer tentar trazer assim, essa sensibilidade para... É técnica, né? tecnicamente, né? Às vezes, mas tecnicamente, olha, esse remanescente aqui realmente é imprestável. Às vezes a pessoa tem medo de falar que vai ser imprestável ou não, mas você leva para o juiz, né? Porque assim, na verdade, o perito, o técnico, a gente não fala nem que sim, nem que não de uma forma efetiva, né? O nosso quem realmente vai falar que sim ou que não é o juiz. Quem vai decidir é o juiz. Técnica. A gente vai tecnicamente, não é possível. Agora, quem decide efetivamente é o juiz. Sim. Só que eu acho que a gente tem essa responsabilidade, sabe?
De realmente ali estudar e trazer essas realidades para Não dentro do generalizar, processo. jogar na mesma forma e pronto. A área aqui remanescente é tal, não. É X A vezes X desapropriação vale era tanto. parcial, é parcial, pronto, e acabou. Não. Eu acho que um dos mais polêmicos não é nem questão de remanescente, não. Remanescente também é. Mas a questão da avaliação da benfeitoria. Isso dá uma discussão Dá. do Nossa, eu caralho. já peguei. Você também já pegou. A gente, né? É. A gente já pegou caso de, cara, pega um puxadinho ali no canto, faz um remendo com papelão, com palafita, com não sei o que, com um monte de troço e fala que aquilo ali era um cômodo. Aí quando Isso você é vai... foda. Nós vamos entrar na primeira polêmica, então? Vamos, já tá Vamos lá. falando muito. Sinap, Cube... Nossa senhora da Isso é pena. muito complexo. Eu vou me abster. Eu tenho uma opinião. Mas eu vou primeiro ouvir de você. Não, agora você já dá logo sua opinião. Não, cara, olha. Vou falar assim. A gente sabe que esses custos, eles não são efetivamente uma análise de um projeto. É parametrizado. Você Sim. tem uns projetos básicos onde você, daquela cesta de serviços e de custos e de material, alguns são monitorados e os outros são projetados por inferência. Você tem um custo básico que foi feito em algum Sim. momento e dentro daquela cesta você faz as inferências para sair um custo por metro quadrado. Recentemente, acho que essa semana já saiu que o Sinap vai tirar alguns tipos de serviços das cestas de análise. Engenharia sanitária, outras coisas aí, porque o Sinap também monitora questões de infraestrutura, né? Sim. A minha opinião é a seguinte: para mim, se você vai desapropriar uma pessoa de uma área urbana e que você vai ter que pensar que ela vai ou comprar uma casa, se você conseguir fazer o fator de comercialização e tal, beleza, ótimo, você resolve meio problema. Mas se você vai partir de que ele vai reerguer um custo parecido, o que mais se aproxima é aquilo que é monitorado pelo mercado. Que, teoricamente, até onde a gente sabe, dentro da caixinha preta, é o Sinduscom. Porque eles compram, eles monitoram os materiais da região. Materiais da região. Sim. O Sinap, pela Caixa Econômica, e muito deles é baseado pelo monitoramento das cestas de materiais e compras que são obras financiadas pela Caixa. Então, assim, obviamente o volume é maior, você tem outros tipos de desoneração de serviço, e que o cara que vai contratar o pedreiro ali vai no material de construção, construção, não é assim. pega, faz o exercício, vai lá no Sinap, pega o preço do quilo ou do saco de cimento, compara com o preço do saco de cimento que tem. Não Não bate é a mesma coisa. nunca. Muitos construtores já falam, não, eu não uso o Sinap. Não Não bate. tem como. Não bate. E aí você vai pegar do sinal do Sinduscom sobre preço, porque os caras utilizam para fazer os lançamentos de obra e usa. Mas, cara, tá no sobrepreço, mas é o mais próximo que vai estar ali. Pra mim. Isso é Léo, tá? Léo. Então, para mim, eu acho que a gente tem que fazer uma análise ampla do que está sendo de fato desapropriado, voltando à questão de cada um ter a sua particularidade. E a gente tem as duas opções, a gente ter a capacidade, tecnicamente, de ver qual que seria mais coerente para aquela região. Porque, novamente, cada caso é um caso, cada região é uma região. Você vai para o interior, tem um custo, você vem para cá, tem outro custo, a metrópole tem outro custo, dependendo do material também tem outro custo. Então, você tem a capacidade de ter os dois e de analisar qual que seria mais coerente com aquilo que você está avaliando. Então, não acho que tem um certo e tem um que é totalmente errado. Eu acho que cada caso é um caso que a gente tem que olhar com sensibilidade para aquele imóvel que está sendo desapropriado. Porque, às vezes, você vai desapropriar um imóvel que tem uma qualidade inferior mesmo. E que o Sinap seria mais plausível, mais adequado, né? De que um imóvel melhor. dos mundos. E se Comparativo tivesse direto, tempo também, vamos pegar três orçamentos de cada coisa. Sim, Melhor reproduzir mesmo, reproduzir o Sim, real mas é inviável fidedigno. isso, porque nem assim. De tempo. Que a gente sabe que tem muito construtor que vai ter aditivo, Sim, não sei o que. Então, exatamente. Mas assim, o melhor dos mundos seria... Na verdade, era a norma fala que fazer é laudo de comparativo. danos. Era a pessoa com construir e certeza. depois falar, custou tanto. Isso, exatamente. Comprovou ali. Porque assim, muitas vezes você... vou construir um muro.
Ah, beleza, só vou relocar o muro. Uhum. Mas aí descobre que ali tem uma área que precisava de uma fundação especial. ali. Fez uma Sim. sondagem ali, viu que é tudo. Vou ter que fazer uma fundação. Aqui era bom, fodástica. mas por acaso aqui não era. Não e era. aí? Aham. É, Cortou meu terreno aqui, antes eu não precisava de contenção, agora eu preciso. O exatamente. justo Não, mesmo, às é. vezes, era tudo ser pago por posterior e por um laudo de tanto. Sim. Mas na prática não iria funcionar. É inviável, Só- né, isso, realmente. e também só lembrando assim, pela norma, o primordial é comparativo direto. A gente Sim. tá falando aqui questão de É. custos, é porque realmente você chega, por exemplo, áreas de franja do urbana, que onde tem mais desapropriação, que é onde vai expandir, pô, você não tem um mercado muito Sim, não tem. justo ali, né? Uhum. É difícil você achar, às vezes você tem que achar Às vezes não tem nem elementos e mercado. parâmetros fora. Né? A maioria da região é áreas vazias, então Aí você tem tem que mais expandir. terrenos. Então, assim, é mais para poder. A gente já tá em polêmica minha, porque a gente tem que entrar em 2024 com polêmica. Porque toda vez que a gente fala, não, paz, amor, harmonia, dá merda. Então, Não, eu a falar, gente começa. Polêmica. eu quero briga. Paz, amor e Porrada. harmonia começa em junho. É, não. Vai até junho. Depois de Eu, junho pra eu frente. comecei é assim em dezembro. Falei, quem me conheceu vai ter que me reconhecer. Eu lembro da sua mensagem de 8 horas da manhã, de paz e amor. Foi De paz e amor. top. Mas o. Puta da Isso, vida. O povo me estressando no segundo dia do ano, gente. Então, porra, aí você conta me não. estressaiu. Lógico que a gente tem que partilhar o estresse. Não, A gente Léo não tá pode ainda manter estressado, pra assim. gente, não. Se ele tá não consigo. sobrevivendo a mim, pode encher o saco dele que ele sobrevive mais um Que bom. pouquinho. Mas essa questão do SINAP e eu trouxe porque é uma questão que aparece nas perícias. Sim. Um órgão não. Cada um quer puxar pro seu lado. Sim. Sim. Em termos de valorização ou desvalorização. Então você que é perito tem que pensar. Porque eu estou falando a minha opinião. Posso estar errado. Não me cancelem. Eu não sou monarca. Mas assim, é uma questão tênue. Por exemplo, questões de cultura. Você tem ali, quando você chega para. Eu não sou engenheiro agrônomo, mas eu já vi várias perícias. E tem quando a gente faz perícia junto com o engenheiro agrônomo quando é a área rural. Ou assistência, né? Eu esqueci que eu não trabalho, eu só sou podcast. Mas existe a questão da cultura. Às vezes você tem uma cultura ali, você pega os parâmetros que já existem, mas eu já vi até o Ross falando, cara, aquilo ali é um empreendimento econômico. Você não pode simplesmente chegar e falar, é tanto de saca de pegar a Sedago e falar que aquilo dali é o supra-sumo e acabou. Nada contra a Sedago. Sedago patrocina nós. Mas você tem que analisar de uma forma mais tênue, né? mais específica. Não dá para você simplesmente pegar parâmetros por metro quadrado e de custos sanitários e sair jogando sem análise. Sim. Era isso que eu queria trazer. Só por isso que eu falei, clube ou SINAP? Então, Tudo é relativo. Ih, meteu essa em 2024. Tudo é relativo. Tá Mas bom. não tá errado. A gente tem um labor também aqui da UFES, que Exatamente. que hoje é o DR, né? Tá, Isso, o isso. IOPS está dentro do DR. Mas que o labor tem monitoramento mais pessoa, próximo. tem um Uhum. monitoramento aqui, né, na região que ele é Contínuo. bem contínuo, né? Tem pessoas específicas lá fazendo esse monitoramento. Então é um custo também muito legal de se usar. Entendi. Agora, antes e depois ou o valor unitário? Outra polêmica! A gente topou falar sobre É desapropriação. mesa a gente tem que aberta, falar, gente. pô. Vai. Eu tô falando sério. tudo é relativo. Não, então, vamos discutir Tudo depende. exatamente quais são as situações Sim. em que a gente vai. Por quê? Novamente, cada parte puxa pro seu lado. Sim. É. Se eu quero por menos, eu vou. Então, vamos tentar aqui nós entrar. E Lúcio Perito, Tecnicamente. explique. E Lúcio Perito, por que você vai utilizar o antes e depois? Porque antes na norma, você falar primordialmente antes e depois. Depois, com a revisão, abrir um leque. Antes e depois, ou o valor unitário da área primordial, primitiva. primitiva, ou o valor direto da desapropriação. E aí? E é uma coisa que Não, eu tô olhando pra Não, você. vai. eu puxo muito lá dentro do pessoal do IBAP, tá? Eu falo, vamos ter que fazer uma cartilha esclarecendo melhor, porque a norma veio, mas acabou abrindo um leque aí que tá bagunçado, né? Uhum. Aí eu fico brigando lá, eu falo, gente, tem que esclarecer melhor isso, né? Isso eu Tem também que... E acho que vai ter, a 2024 vai ter um estudo, uma câmara técnica lá, Sobre isso? dentro do IBAP São Paulo e tal, que vai tentar Definir. não definir, esclarecer melhor, né? Trazer mais esses parâmetros da normativa, das metodologias, porque dentro todo o curso que você for fazer de desapropriação,
você vai ver eles falando sempre a mesma coisa. De que você faz por todos. E vão dar valores totalmente diferentes. Porque a Sim. norma, ela tem o da unitário primitivo, que você avalia a área como se ela fosse a primitiva, vê o valor do metro quadrado E e aplica ali sobre a área efetivamente desapropriada. Que Uhum. são geralmente utilizadas nos casos que são rodovias, que você está pegando um filetinho, Uhum. que ali não tinha como você fazer uma avaliação direta, então ver essa metodologia para esse tipo de avaliações. Você tem ali o antes e o depois. Você vai avaliar quanto que era antes da desapropriação, Quanto não, como, né? Era. como era antes, Porque tem como vários valia nomes. e o depois. E aí, para tentar, por que essa metodologia? Porque você tenta trazer todo o prejuízo do remanescente. O antes, quanto valia antes, ou como valia antes, tá? Como é depois, como vai ficar o depois, e aí um menos o outro tentaria trazer efetivamente Aí você só entra na esse polêmica do prejuízo. coeficiente que você vai usar. Não, por exemplo, Não. na casa do Horácio, você está falando da nota agronômica? Sim. Não vou entrar Então, nisso, não, não. também. Eu não sou agrônomo. Também. Não quero entrar nisso. O X da questão que entra nisso depois é o passa-gado. Em áreas rurais. Ai, Também. também, por causa do acesso. acesso. Então, aí você teria que se somando, né? Porque o remanescente você pode ir somando depois os outros demais os demais custos. Ou avaliação direta. Essa é mais Ou fácil. até- Teoricamente, né? É mais Não, fácil. na teoria, porque você tem, se você tiver numa desapropriação parcial e avaliar diretamente um pedaço, Você pode sobrevalorizar o pode ser Uhum. que você está supervalorizando, que você está pegando uma área Sim. com um tamanho muito menor do que efetivamente é um lote padrão e você eleva muito o valor do metro quadrado. Então, é uma polêmica. Tem peritos que eu já vi fazendo, que eles avaliam pelas metodologias diferentes e levam para o juiz decidir. Todas as opções. Fala. Porque um vai dar muito diferente do outro. Sim. Uhum. E Raros são os casos que dá muito próximo. Sim. Muito difícil. E aí eles levam para o próprio juiz decidir. Agora tem juiz que fala, não, eu quero que isso já venha resolvido. Se vire, irmão. Se vire. E aí você tem que fazer essa análise ali do que A realmente grande maioria já justo. vem assim, né? Eu quero resolvido. E mas Porque na teoria, né, você tá ali para demonstrar qual Sim. seria a melhor solução para aquele caso específico, né? Uhum. Qual que seria qual a metodologia apresentada na norma que mais seria coerente com aquela desapropriação em si. Então, eles querem que você traga isso, mas Uhum. nada te impede o perito de apresentar as três As opções. possibilidades, Vou opções. trazer um caso. Que é o mesmo caso daquela questão da data, né? Nada impede o sim. perito de De apresentar, apresentar as na duas época e apresentar datas. agora. Eu só Exato. apresento se perguntar. Senão não apresento. Não, nada. também não precisa. Porque senão você pode Vou falar criar até assim, mais sim. polêmica Eu no acho Que é o processo. valor atual, gente. A pessoa vai ter que comprar Eu alguma também coisa acho. agora. Não, eu sei, eu só ela não falo assim, comprou. se o juiz perguntar, Minha opinião ou também uma é parte perguntar Aham. quesito, beleza, eu vou responder ou tentar uma É. forma de não responder. Porque dá trabalho, tá? Sair Mas pela abraçar Dá, tangente. lógico, dá. Né? Principalmente Mas se se você não não tem tiver- um banco de dados da época. Exatamente. Mas quer ver um Dá, caso nossa. específico desse daí do que você falou da projeção direta? Temos rodovias federais que já passaram existentes em meios rurais. Se você for fazer uma expansão no offset, se você fizer projeção direta ou valor primitivo, para tirar só um pedaço da frente, o pedaço da frente é o mais valorizado. Vai sair muito maior do que se você utilizar o antes e depois. Porque a área da rodovia é mais Mais valorizada, valorizada. porque acesso ali o cara Porque tá tem mais tudo. perto do. Mesmo sendo rural, mesmo o cara só tendo uma plantação ali tendo uma plantação ali de alguma coisa, é a parte mais valorizada. Sim. No urbano, eu acho que isso é muito mais fácil de se Sim. resolver. Sim, Porque sim. geralmente é o antes e o depois, mais os custos, talvez, que o Uhum. cara tenha ali, as benfeitorias, ou a perda de acesso, os prejuízos, eu acho que resolve. Agora, quando você vem pra rodovia ali, é o que a gente mais briga lá. Porque você pegou quase praticamente uma gleba de Na frente à Da rodovia. Como é que eu vou fazer primitivo, É. gente? Não faz Aí o sentido. cara poderia muito bem, é o que a gente briga lá, ele poderia desmembrar,
Ah, mas não tá desmembrado. Eu desmembrado. falo. O PDM não deixa. Ah, não sei o que. mas- Isso daí, mas né? ele Em alguns poderia- casos, poderia, a gente tem briga até lá. Autorização da prefeitura, que é os que a gente já pegou, né? Não, aí é Casos- até melhor dos casos, né? Quando o cara Não, já mas tem o autorização. perito entende que é primitivo, que é rural, que não está utilizado, que é uma utopia a gente poder utilizar essa área. Utopia é Então, o cara. assim, é complicado, porque vai do entendimento de cada um, né? Agora você tem. Agora, realmente um filete, tá tirando de fora a Aí fora. não, Você tirou ali 20 mil metros quadrados, que é o É. mínimo tal. Mas é o que o meu amigo Arthur, que ele tanto briga comigo. Mas, por exemplo, a gente fica discutindo. Ele fala, como é que você vai fazer comparativo direto se é um filete e ele não vai ter nada Uhum. efetivamente comparável? Aquela Exatamente. área não pode ser comercializada. exatamente. Não Sim. existe mercado. Não existe por ali. mercado É. para um filetinho. Então, Uhum. assim, você ali, nesses casos, se você se coloca num primitivo. Uhum. Então, eu acho que dentro do rural é o que mais vai entrar. Agora, antes e o depois dentro do rural. Você vai avaliar uma fazenda e depois É. uma 2 fazenda mil com metros menos quadrados. um 2 mil filetinho. É, Então, gente, faz. não se cabe. Uma o- fazenda com menos um. Lembrando que isso é opinião nossa, tá, gente? Exato. Nós, a gente É que- mesa aberta. mesa Eu aberta pra sempre tenho discussões. razão, mas é. Ah, tá. Coitado. Outro caso. Não, a gente já tem. Não, mas se a gente for parar pra discutir aqui, vocês vão cansar de ver o vídeo. É, e a gente vai sair chegar com daqui. senso nenhum, porque sempre vai ter Porque uma não tem, polêmica. é sempre uma polêmica. Cada caso Tem é um caso. caso. Cada caso é um caso. Eu tenho uma polêmica de. Rapidinho, é por isso que tem que contratar assistente técnico, Exato. gente. É por isso. Estamos Já aí. mais menina também faz esse trabalho. A gente é só podcast. Eu tenho uma outra polêmica, mas eu acho essa até mais simples de resolver. Que são as pessoas que tiram, oferem lucros do seu imóvel. Nós temos as grandes empresas, ou o Aham. cara que tem um comércio real, mas nós temos aquela questão do cara que aluga Uhum. Ah, para o sim. cara de cima e É. declara no imposto de renda. Ele tá lá, o aluguel, meio salário, Uhum. um salário, sei lá o que for. E aí? Contabiliza ou não? É lucro cessante o aluguel ali. Ou não? O cara não declara. Então, se Mas você ele tem um partir contratinho do ali. pressuposto que ele tem que ser De ressarcido por todo o ônus que a desapropriação está sendo gerada, ele deveria sim. Agora, a gente entra numa outra questão. Por quanto tempo? Uhum. Eu Isso tenho também é opinião uma também, questão. mas, É. Dê sua opinião, cara. Não, primeiro Leonardo. você. Não, primeiro eu não quero nem saber o por quanto tempo. Eu quero saber, indeniza ou não? Eu? Sim. A minha opinião Mesmo é ele não indeniza. tendo- Na não minha tendo opinião, lucro sim. É porque é a mesma coisa, eu vou Sim. indenizar uma pessoa que não tem escritura do E lote, você mas sabe não que tem que no indenizar, ela não processo mora ali. judicial existe essa Sim. porra dessa pergunta. Ah, o cara não declarou. Mas aí bota nos âmbitos judiciais, Mas ele tem tecnicamente, prejuízo. Mas é. se ele tem um contrato, né? Tem gente que nem contrato tem. Aí é tem questão gente de que nem direito. contrata, é. Eu avalio. Isso. É Puta isso, que pariu, Exato. Fabinho. Eu vou anotar, peraí. Peraí, que Assim, agora eu- quando vier um quesito assim, como é que é? Isso Essa é Isso uma é questão de eu direito. só avalio. É, não, mas assim, É. eu sou técnica, eu não vou discutir se cabe Se ou não pede- cabe, não, Exato. gente. Quesito Isso é questão de prejudicado. direito. Isso aí que eu faço. Eu vou botar. Eu não estudei direito de que é. Gente, Mas Aí se vai entrar perguntar a numas minha nuances que humilde a gente nem opinião, sabe. eu entendo que a pessoa deva A minha sim, opinião é, mas em deva questões receber. de direito. Achismos. Eu vou prejudicar Achismos. todos agora. Aliás, a gente já A prejudicava. gente já faz. Já não entra nessa Não, na polêmica, verdade, não. mas é- tem Porque às coisas vezes que que é questão você- de direito, É. gente. Então, se não- você responde, às vezes pode até ser técnico, mas às vezes o advogado entende que você está entrando nas nuances judiciais, ele fala, mas o Essa perito também tem que é se uma- limitar a questões nas Essa tá questões invertida do outro. técnicas. Eu só tô invertida do outro. É, então assim, Lembrando né? que tem aquela pecinha lá entre você e o juiz chamado advogado. Sim. Esses são melhores que você. São Quem- sempre. Olha, mano, os caras sempre conseguem detonar a gente. É. Mas a outra questão que eu ia falar é com relação a grandes empresas ou comércios que seja, mas que realmente não registram, por exemplo, no setor de eventos. O cara tem lá um cerimonial, hipoteticamente. Nunca vi isso. Nunca vi. Aconteceu meu pai. Aconteceu lá. Onde tem lá e o cara fala que faz eventos, realmente faz eventos, mas não registra É. os Não lucros. tem essa. E aí? Aí isso é mais, pra Livro, mim é mais caixa. difícil. Não, Aí é tem. Pra complicado. mim é mais difícil. Exatamente. Diferente do cara que tá no aluguel, pra mim. Aluguel, Mas é o que eu tô falando, eu faço o que o juiz manda. Se o juiz falar que É. tem que pagar, eu pago aquela porra, foda-se. Desde que ele Não, porque traga o as aluguel, provas. até, mesmo que não tenha contrato, você consegue mensurar ali. Você consegue mesmo, como perito avaliador, fazer avaliação. Agora, Uhum. como que você vai fazer a avaliação Agora, da entrada de um esse caso cerimonial, do específico lucro é do exatamente Não isso. existe. Não tem livro caixa, não tem Pois é. registro. Aí como é que, Aí é complicado. como é que eu vou realmente. buscar isso no mercado para fazer uma... Não, aí é complexo. Muito.
Eu já peguei, pelo menos a mulher tinha entrado e saídas no livro No lá, papel. mas Ah, era não uma tem nada. pousada. Ah, tá. Ah, Quando a tá. pessoa entrava, saía, Ele tem o ali as valor que datas, recebia, Nesse a caso, ele não gente tem nada. traz e fala. Mas agora, eu não, Sim. não, não boto. Não tendo nada, Eu falo, o complicado. valor recebido em tantos anos foi de Aham. tanto. Isso. E você vai trazendo só as informações. Aí a questão se é Ou justo, seja, não é a gente justo. vai se responder é- esclarecimento por uns Você 2, 3 perguntou o anos negócio aí. do prazo, eu tenho uma coisa. O prazo de até de vigente ali. Se o cara. É. Aí, tipo assim, o cara tem um contrato de boca, que o cara tá alugado ali, normalmente, dentro da Uhum. legislação de aluguel, quanto tempo que você pode fazer de aluguel? 5 anos, 3 anos? máximo, né? Não, O mas tempo assim, máximo. na verdade, ele vai ter, porque se você tá pagando para ele reconstruir aquilo ali e relocar, ele vai perder aquele aluguel, Sim. mas Aí, ele na tem um teoria, tempo. pra Mas, por ter exemplo, se ele outro. tem Sim. 5 anos, Isso. como é que você paga 5 anos se na teoria ele vai ter que comprar um outro imóvel e já vai conseguir? O aluguel Mas vem é antes polêmico. também. É o É aluguel. uma Ele questão vai complicada. conseguir reaver esse aluguel antes do tempo. Antes do Esse- tempo máximo Quesito dele. prejudicado. Não, aí a gente Gente, volta àquela questão de cada caso é um trabalha com caso. isso, Porque eu ele vai pensando aqui. reconstruir, ele tem um tempo de construção. Ele vai comprar um novo. Mas aí você vai o ter tempo que é mais estimar curto, tudo, né? você O tem que tempo de estimar construção. tudo. Nossa, ela É. pensa Mas é nessa por isso que às resposta. vezes você tem botar na perpetuidade, eu não acho É. correto, Não, porque não é correto. agora o tempo Mas de mesmo contrato às A não vezes ser que é seja um uma banco, o cara boa. tá lá, É um Mas bom é o que você falou, parâmetro. eu boto lá 5 anos, mas pô, em 5 anos ele constrói quantas casas dessas aí e reaver esse aluguel em bem menos E tempo? aluga, e tem até a É. questão do tempo, né? Que ele vai, Nossa, é vai gancho pra demandar. advogado pegar, ó. Que ele vai demandar para alugar isso, para achar outro inquilino. É complicado. Gente, eu já tive uma complicado, questão mas muitas polêmicas. dentro do órgão que eu estava, Nada que que seja foi impossível de solicitado mensurar, fazer né? essa estimativa de Sim. tempo mesmo. Aham. Eu tive que fazer aí o lapso temporal foi da estimativa de tempo mesmo. Tanto tempo de contato que o cara tinha, tanto tempo para construir. Mas a gente também aqui tá arrumar, supondo situações em que as outras É partes não vão específico, concordar É, ou vão, sim. né? Mas Porque o geralmente... tempo do contrato é um bom parâmetro. Geralmente as pessoas Porque, concordam assim, com esses parâmetros, assim, se a gente consegue comprovar de uma forma mais técnicazinha e falar, não, então a pessoa já... Tá Agora, bom. sempre vai ter aquele pentelhudo que vai ficar É. enchendo. Tem aquele assistente técnico que vai falar, Sim. não, Não, eu discordo. eu acho que tem que ser assim. discordo do Leonardo. Não, nunca me discordo. Você tem razão. Sempre sou forte. 5 anos, ele tá louco, é impossível de construir essa casa em nossa. 5 anos. É. Não. Aí pega um monte de foto e fala, olha quantos anos ele demorou pra construir ali 3 pavimentos. Eu prometo que é a última polêmica que eu vou trazer. Só porque o assunto é bom. A gente pode até destrinchar em outras coisas e trazer outra pessoa. Essa, pra mim, é a principal, porque foi tema dentro lá do Cobreap. Desapropriações de áreas de preservação ambiental, unidades de conservação dentro de área urbana. Vale muito ou não vale nada? Então. É relativo. Eu vou te falar que hoje a tal dessas áreas de preservação valorizam às vezes mais o imóvel do que você ter dentro de um condomínio fechado hoje. Pô, esses condomínios, a vista para a lagoa, a vista para mata. Tá falando de um condomínio específico. Não, mas tem vários condomínios, Guarapari, Serra, mas fora. Aham. Então, como é que eu vou falar que não vale nada? Mas aí a gente entra em outra questão. Área urbana aonde? Área urbana na metrópole, área urbana no interior. Na metrópole. Não, na metrópole. Eu quero Porque caos. é onde tem muito verde, onde tem pouco Não verde. tem nada de verde. Onde tem. Aí a gente já vem com essa questão, porque são, de fato, valorizam. Você construir um empreendimento ali na beirada de uma área preservada, onde tem uma lagoa, onde tem uma mata, você pode valorizar o seu empreendimento, tendo eu. Agora, se você for para uma cidade do interior onde isso é abundante, as pessoas não vão não vai fazer valorizar, não vai diferença. fazer diferença. Não, mas aí você tá falando na área urbana, né? Sim. Porque na área rural já tá. Não, pra mim, mas tem pacífico- área urbana no interior. Não, eu tô falando assim, as unidades de conservação em unidades rurais já tá pacífico, mas que existe até comércio, né, de unidades de conservação para você fazer aquela compensação ambiental. compensação Isso para ambiental. mim é claro, a minha questão mesmo é dentro do urbano. Dentro do Que você mundo. chega lá, o cara construi. É só na Suíça, né? O cara construiu na beira do rio. Aqui não existe isso. O cara construiu na beira do rio, vai ser desapropriado. E aí chega o famoso quesito. Não, mas é porque o cara tem 30. Ele deveria estar 30 metros do rio. Então isso aqui é uma área de preservação ambiental. Então você vai tirar o cara da casa ali, o terreno do cara não vale nada. É essa a questão que eu tô querendo. Paga só benfeitoria. E aí?
E aí? Eu também tenho opinião. Eu tenho opinião pra tudo hoje. Hoje é opiniões com Leonardo Fernandes Nascimento. É muito complexo, porque se o cara tem ciência que ele não poderia construir ali, ele construiu. Ciência Pois quando? é, mas Sim, aí é. a gente entra nessa questão. sei. De quando é? Quando foi que ele construiu? Exatamente. Quando foi que ele A invadiu? família dele tá Foi aí. quando ele foi que utilizou Desde aquele quando? terreno, né? Desde É, quando ele tem Ele ali a construiu hoje, que não pode, ou ele construiu há 50 anos atrás? Exatamente, onde não se Vamos tinha pegar um informação município suficiente. hipotético, um castelo. Um lugar. Lá na Itália. Lá na Itália. Não, se você pegar esses municípios, tá todo mundo à beira Não, do isso que rio. eu tenho uma opinião. Pra mim, Leonardo, tá? Se hoje em dia você pode fazer regularização fundiária, de áreas onde você não vai ter a recuperação daquela área, onde você não tem como recuperar, Hum. pela lei atual, né, de 2016 de regulação fundiária, tá, gente? Sim. Não antigamente. Cara, pra mim tem que pagar como se fosse terreno comum. Eu Foda-se. entendo também. Leonardo. Inclusive, a gente pegou, quando eu trabalhava no órgão de Estado, a gente pegou um caso onde o cara tinha construído na beirada do rio, só que ele tinha construído só a metade do terreno. Então, foi uma ampla discussão, porque a gente entendia que na parte onde de fato estava construído, ele deveria receber integralmente. Uhum. E na parte onde não estava construído, aí realmente não valia, porque ele não podia utilizar mais aquele terreno. Ele não conseguiria Entendi. construir, Uhum. entendeu? Então, Mas é dele? Tava cercado como dele? dele, estava cercado Ah, como então, pra dele. mim, eu pagaria tudo também normal. Então, aí leva. foi para a perícia e o perito entendeu que realmente ele teria que pagar tudo, mas a gente entendia que não, que ele Uhum. deveria receber apenas onde estava construído, porque de fato ele teria que recompor aquele patrimônio, ele teria que ter um terreno compatível com a área onde que ele estava ocupado. E assim a gente se manteve. Não sei o que fim deu, acabei não olhando a Uhum. decisão do juiz, mas o perito entendeu na época que ele Ele deveria pediu. receber tudo. Eu advogo, né? Porque por causa daquilo, cara, você não tem mercado de fogo, você tá tirando o cara de lá. O cara tava na dele lá, irmão. Quem poderia Sim, tirar ele de lá era o Rio, então, na hora de assim, te inundar lá. É é. o único Ah. reclamante. pra Mas mim. isso aí acontece muito também em servidão. A pessoa Ah, sim. vai, recebe, sabe que não pode Hum. construir embaixo e constrói. Aí É. depois você É, tem e que depois quer pagar receber. pelo. É muito Mas Então, então, é a maioria desses complicado. casos é a pessoa que está em vulnerabilidade social e entra dentro do É isso que eu ia desse falar. local, porque A não maioria tem não era desses esse casos, caso, por é. exemplo. Aham. Não era esse A caso. maioria desses casos, por exemplo, construir embaixo da torre de energia, mas é vulnerabilidade social, né? É difícil a gente Infelizmente, a gente dizer tem se ele agiu de má fé ou grileiros. se ele realmente não Sim. tinha Não, tem uns caras que opção. vendem falando que pode vender, a pessoa não tem instrução. Não, exato, A pessoa não pode tem alegar que instrução. não sabe. Não pode, né, Não, pela mas lei. muitas pessoas não. Não, pela lei, né? Pela Mas lei. Pelas Pela pessoas não têm. Mas não tem não instrução, tem e é isso. instrução, Às vezes exatamente. comprou de alguém que era barato e o cara falou: Não não, aqui acontece você só isso não aqui. pode fazer Não. eucalipto, mas uma casinha ali de um andar você pode. Aí vai e faz. Não, às vezes não é nem formado, nem pode plantar eucalipto. Às vezes a pessoa vai lá, constrói, coloca casa, coloca árvore, coloca pé de laranja, coloca tudo ali. Loteamento. Tem loteamento? Não, Polêmica! Não, sei. negativo. Não no Brasil, não no Espírito Não. Santo, não Lá no na município Itália, específico. na Itália tem. Na Itália tem. Na Itália tem vários, gente. Na Itália só tem problema, olha. Eu até convido vocês a irem lá presenciar Não, a nossa... na Itália tá muito quente essa Itália Ah, sua tá aí. quente mesmo. Nunca vi uma Itália tão quente Pô, na não, minha tem um- vida. Não tem um Olha, volto, país não. eu chamado sou Forno, né? obrigada, Forno Forno Grande. Nossa, é um Que é um forno forno, mesmo. literalmente. Só preciso de Meu concordar com Deus. vocês. Tô eu aqui fugindo da Itália. Quando presta voltar a atenção. nevar, eu vou lá. Ou quando virar mar. Ih, pronto. É isso, gente. Cara, Passamos é por muita algumas polêmica. coisas só, mas eu quero fazer um 2 só de polêmica. Nossa, mais polêmica. Foi só Mas- polêmica aqui, cara. Não, a gente pegar assim um item específico, porque a gente passou geral. Passando queria pegar um- de É, modo porque geral. desapropriação é um assunto muito amplo, né? Se a gente Sim. ficar aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã Tem casos, conversando. casos, Exatamente. Porque cada caso é um caso, E as- como a gente falou As insistentemente. particularidades aparecem o tempo inteiro. Cê- E pode parecer que não, mas nós não somos youtubers, nós temos que trabalhar também, né? Jura? É. Vocês não fazem só podcast? Não. Ah, só- não. Quem é que paga o podcast? Dedé paga o podcast pra gente. Tá de bom grado. Então tá. Caramba. Gente, Foi obrigado. um prazer. Adorei. Foi um Adoro prazer falar imenso polêmicas. chegar. Ai, meu Deus. É É carnaval, afinal. Então vocês fiquem aí, bebam com moderação. Mentira, não é carnaval, não. Vai ser antes do carnaval. Vai sair no canal. Vai, claro. É Natal na Líder Magazine. Então é isso aí, galera. Obrigado. Tá? Quem A quiser gente que entrar em contato com as agradece. meninas, a gente vai deixar os contatos delas na descrição. Os arrobas. Siga a gente, compartilhe. Muito obrigado a vocês aí que estão compartilhando, assistindo. Não cancelem a reclamando, gente pelas não polêmicas. cancelem. Nós não tem mais o Rumble.
Ah, é, o O Rambo Rambo acabou no Brasil, faleceu. A gente vai começar a postar agora no Odyssey. Se deixar, né? Porque o Odyssey tem um limite. Vamos tentar lá. Faço limite de ideia do post- que ele tá falando. Ah, porque às vezes os caras não gostam do vermelho, sei lá, eles gostam do verde, enfim. Ah, Tava na tá bom. audiência boa no Rambo. Tá bom, tá bom. Lamentavelmente. Gente, muito obrigado e fui!